Fala pessoal, voltando aqui, dando continuidade ao curso. Hoje nós estamos hoje na aula 1, né? A aula 1 nós vamos fazer a criação do projeto e a criação dos módulos. Como eu disse na aula anterior, lá quando nós estávamos falando sobre a parte teórica, aqui no diagrama de módulo e pacote, cada camada aqui dessa imagem sobre arquitetura limpa, das camadas da arquitetura limpa, ela vai ter um módulo. Então, por exemplo, aqui a camada de Entity vai ter o Core, a camada de Use Case vai ter o módulo de Use Case, a camada de Interface de Adapter vai ter o módulo de Application, e aqui a camada de Frameworks e Drives vai ter a camada de infraestrutura. Nós dizemos também lá na aula anterior que a camada que está aqui mais interna, ela não consegue enxergar as camadas que estão mais externas, né? Então a gente não enxerga nada que está aqui mais externo a ela, use case e controller. Dito isso, então, se você olhar aqui a setinha, nós temos aqui o módulo de infraestrutura, ela tem acesso ao módulo de application, tem acesso ao módulo de use case e tem acesso ao módulo de core. O módulo de application ele tem acesso ao use case e o módulo de core. E o use case tem acesso ao módulo de core e o core não tem acesso a nenhum outro módulo, tá? Dessa forma nós vamos conseguir fazer aqui o desacoplamento e seguir conforme a arquitetura limpa aponta aqui com as suas setinhas, que é de fora para dentro, né? Então agora nós vamos criar o projeto, né, e criar os módulos, fazer as configurações de dependências. Eu estou aqui com o meu IntelliJ. Nós vamos então clicar aqui. Eu vou clicar aqui em um novo projeto, né? Vou criar o projeto curso arquitetura limpa desafio PicPay. Você pode colocar aí o que você achar melhor, tá bom? Nós vamos utilizar o Java, vamos utilizar o Gradle, o Java 17 como está lá no Notion. Aqui eu vou colocar vou colocar aqui br.com.curso, tá? Só para a gente fazer uma separação lá quando a gente for fazer a divisão dos módulos, conseguir ter um entendimento melhor do que usar o exemplo. Estou criando aqui o projeto, né? O Gradle está fazendo aqui o build, fazendo downloads das dependências, tá? Aqui, né, no projeto a gente só tem aqui as dependências relacionadas aos testes, tá? Feito isso, agora nós vamos fazer então a criação dos módulos, tá? Como que a gente faz para criar um módulo no IntelliJ, né? A gente vai vir aqui em New, Module, e aí eu vou colocar aqui o nome do módulo, né? Lá, primeiro do módulo, então, aqui que nós vamos criar é o Core, tá? Então, eu vou colocar aqui Core. Lá nós tínhamos feito um br.com.curso. Tá? Nós criamos aqui um módulo de core, tá? Vou fechar isso aqui, ó, o módulo de core está aqui. Vamos criar agora o segundo módulo, que é o módulo de use case. Que manteve o br.com.curso. Tá? O módulo de use case está aqui, tá? Aqui embaixo você percebe que o Gradle está fazendo os downloads das dependências, tá? Mas nós podemos seguir aqui com a criação. Agora nós vamos criar aqui o terceiro, que é o módulo de application, né? Percebe-se que eu mantive, né, a mesma estrutura, um projeto Gradle com o STK do Java 17.
E por fim, nós vamos criar aqui o módulo de Infrastructure. Os módulos criados aqui, a gente pode vir no SRC da raiz aqui, a gente pode excluir, nós não vamos fazer nada aqui, não vamos utilizar, tá? Vamos manter somente aqui os módulos e as configurações do Gradle, que é relacionado ao projeto, tá? E aí dentro de cada módulo a gente vai ter que fazer, colocar as dependências da camada mais externa para a camada mais interna, né? Então, o módulo de core não tem dependência de nenhum outro módulo, mas o módulo de use case aqui, ele tem a dependência, então a gente vai vir aqui no build.gradle e a gente vai colocar a dependência do projeto anterior. Então, a gente vai vir aqui implementation, project, a gente vai colocar aqui path, e aí a gente vai colocar aqui o nome do módulo que esse módulo aqui depende, né? Então, que é o módulo de core. Tá? Vamos fazer um reload aqui no Gradle. Ele deu erro aqui porque eu esqueci de colocar aqui 2 pontos no core. Pronto, passou. Agora a gente vai configurar a camada de application, né? Que é a camada, a terceira camada ali. A gente vai vir aqui, criar um implementation, project, path, e aqui nós vamos nomear o core, né? Nesse caso a gente precisa colocar a dependência dos dois projetos, das duas camadas que estão mais internas, né? Então a gente vai criar a dependência tanto da camada core quanto também a de use case, né? Então a gente vai colocar aqui o módulo de core, né? E o módulo de use case. Vou fazer um reload aqui. Pronto. E agora a última camada aqui, a camada de infrastructure. A gente vai vir aqui, vai colocar em implementation project. Vamos passar o path, colocando aqui o core, né? A gente precisa fazer do core. Implementation project, path do use case e também do application, né? Do application. Vou fazer o reload aqui. Ele deu erro que eu esqueci de colocar aqui no use case os 2 pontos. Perfeito. Com isso nós já criamos a dependência entre os módulos, né? Então, aqui no módulo core, como pode ser visto, a gente não tem dependência de nenhum outro módulo, né? A gente também não tem dependência de framework, a única coisa que a gente tem aqui é o JUnit, né, que é para a realização de testes. Aí na camada de use case aqui, no módulo use case, a gente tem a dependência do módulo core, que olhando aqui é o que está anterior, né, a camada mais interna, né. E aqui no application nós temos a dependência tanto do core e do use case, né. Então, tem a dependência aqui do entity e do use case. E por fim, a camada mais externa aqui, que é a infrastructure, que é relacionada ao drives e frameworks, né? Ela tem aqui a dependência tanto do core, do use case e do application, né? Ou seja,
A infrastructure, ela consegue enxergar tanto tudo que está aqui dentro do módulo de application, tudo que está dentro do módulo de use case e tudo que está dentro do módulo de core, tá? Mas o inverso não é verdadeiro, né? Então, por exemplo, a camada de core, aqui o, o módulo de core, ele não consegue enxergar nada que está tanto no use case, no infrastructure e no application, né? E o use case é, não consegue enxergar o que está no application e nem no infrastructure. E assim por diante, né? Então, dessa forma, a gente consegue, trabalhando com módulo e não somente com pacotes, né? A gente poderia ter criado aqui dentro do projeto os pacotes, só que isso não vai deixar o projeto de fato desacoplado, porque você consegue ter acesso ao pacote dentro do seu código, né? A não ser que você coloque lá as classes e os atributos como privado, né? Mas isso não é o certo a se fazer, né? Se você tem a tecnologia de módulos a partir do Java 9, você consegue então fazer esse desacoplamento, né, de uma forma mais exata, né? Então não tem perigo de, por exemplo, vamos dar um exemplo que a gente tem aqui um projeto A, em um projeto B e um projeto C, né? O projeto B ele depende do projeto A e o projeto A não pode ter acesso ao projeto B. Mas vamos dar um exemplo que o projeto A ele vai lá e você coloca, né? Imaginando isso dentro de um único projeto, tá? Sem usar módulo, né? A gente vai lá e coloca uma dependência do projeto B para o projeto A. Aí dessa forma a gente criou dependências, né, entre os projetos e não é o que a gente deseja fazer aqui na arquitetura limpa, né? Então a gente está utilizando o módulo aqui do Java justamente para manter aquilo que a arquitetura limpa prega, né? Que a camada que está mais interna não consiga enxergar nada que está mais externo, né? Então dessa forma, usando o módulo aqui no Java, a gente consegue fazer isso, né? Então se a gente vier aqui, por exemplo, no core, eu vou dar um exemplo aqui para ficar um pouco mais visual, né? A gente tem aqui eu vou até excluir essa classe main aqui, porque não é necessário, né? Se a gente vier aqui, isso aqui é só um exemplo, tá, gente? Depois eu vou excluir essas classes que a gente está criando, tá? Então eu vou colocar aqui exemplo e eu vou colocar aqui um teste. Teste. Aí se a gente vier aqui no core, vou excluir isso aqui também. Vou criar aqui uma classe chamada exemplo core. Exemplo core, que vai ter um atributo public, teste core, do tipo string, né? Teste core, recebendo teste core, tá? Se eu vier aqui e colocar, por exemplo, aqui, na verdade, eu vou colocar aqui, ó, teste core, eu vou colocar, eu vou fazer diferente, eu vou colocar esse atributo aqui como um atributo estático, para que a gente consiga ter acesso através da classe, né, sem precisar instanciar. Então, se eu vier aqui exemplo, ó, percebe que nem dá opção. Então, se eu vier aqui exemplo.exemplo, ele não vai aceitar, né? Ele não aceita por quê? Porque o core aqui, ele não consegue ter acesso à camada que está mais externa, não consegue ter acesso a nada do que está mais externo, né? Mas se a gente vier aqui e fazer diferente, né? Eu vou colocar aqui, agora no teste core, vou deixar esse atributo como estático, e a gente vier aqui no exemplo, e aí aqui você consegue fazer isso aqui, ó, exemplo core, tá vendo, ó? Exemplo core ponto teste core.
Então, dessa forma, eu consigo aqui dentro do use case enxergar tudo aquilo que está dentro do core, mas o core não consegue enxergar o que está dentro do use case. Então, dessa forma, a gente criou as dependências entre os projetos, seguindo à risca o que a arquitetura limpa pede, do que a camada que está mais interna não consiga enxergar a camada que está mais externa, tá? Então, esse exemplo foi só para mostrar para vocês, né, como que funciona essa questão dos módulos, tá bom? No próximo vídeo, na próxima aula, né, nós vamos criar, né, as entidades e criar as exceptions, né? Pessoal, muito obrigado. Até a próxima aula.